a gente não consegue resolver na escola. Então, aí depende de ajuda externa. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui a página. Será que eu fechei? Eu fechei. Espera aí que eu vou ter que abrir o arquivo. Acho que agora já está aparecendo aí para vocês, certo? Então, todo mundo aí com seus cadernos apostos. E vamos corrigir aí. Bom, pessoal, vamos lá, ó. Então, primeiro a gente vai corrigir essa que é referente aí ao Muro de Berlim, tá? Que foi a primeira coisa que a gente conversou. A letra A. Como e por que o território da Alemanha foi dividido após o término da Segunda Guerra Mundial? O que vocês puseram? Pessoal? Na verdade, eu ia falar, mas assim, não é melhor esperar alguém falar antes, porque eu tô sempre falando. A Maria levantou a mão. Tá, deixa eu mudar aqui. Eu coloquei que foi dividido em capitalismo e socialismo. Tá, esse é um dos critérios. Eu coloquei que foi dividido em 4 áreas de influência pelos aliados contra o nazismo. Só um minutinho, Luísa. Guilherme, a página 206, tá? São as primeiras questões. Lembrando, pessoal, tudo bem que vocês estão colocando no chat aí nome e número, mas eu faço chamada, beleza? Só recordando aí, porque nas últimas aulas tem acontecido da pessoa sair antes de fazer chamada, aí fica difícil, tá? Então, vamos lá. Maria Eduarda trouxe uma maneira de dividir, e a Luísa trouxe outra visão. Então, vamos pensar a partir do mapa. Vou até subir aqui de novo, ó. Como que foi dividido o território, né? Então, o que aconteceu? Quando acaba a Segunda Guerra, a Alemanha perdeu, certo? Quem ganhou a guerra dividiu entre si o território. Então, olha só, o motivo, né? Então, o porquê que o território da Alemanha foi dividido, porque o território da Alemanha foi dividido? Porque eles perderam a guerra. Ponto. Então, essa é a primeira parte da resposta. Como ele foi dividido? Ele foi dividido entre os ganhadores da Segunda Guerra. Quem foram esses ganhadores? Os britânicos, os franceses, os estadunidenses e os soviéticos. Então, o território alemão foi dividido em 4 grupos. Gente, Israel Santos, vocês conhecem? Sim. Sim, ele é aluno daqui, ele tá começando a participar agora, ele estava indo no presencial. Ah, tudo bem. Eu sempre vou perguntar, tá, gente? Eu sempre vou precisar da ajuda de vocês. Tá certo. Então, vamos lá. Então, gente, Maria Eduarda, claro que essa divisão estava atrelada com a ideia do capitalismo e socialismo. Tanto é que uma das partes ficou com a União Soviética, né? Então, essa parte ficou sob o socialismo. Mas a divisão foi feita entre os 4 vencedores, né? Que era a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Tudo bem, gente? Alguma dúvida a respeito da A? Nenhuma. Para mim, então, podemos ir. Maria Eduarda, ficou claro? Ficou, dona, eu entendi. Beleza. Então, vamos para B, gente.
Explique qual foi o critério estabelecido para dividir a Alemanha em ocidental e oriental. O que vocês puseram? De novo, eu tô esperando alguém falar antes. Então tá, então eu vou falar uma coisa. Maria Eduarda, a sua resposta da A encaixa na B. Porque o critério estabelecido para dividir a Alemanha entre oriental e ocidental, aí sim foi o capitalismo e socialismo. Tá bom? Então a sua resposta da A dá certinho na B. Beleza? Professora, eu Então, coloquei assim, exatamente isso. então assim, era que não tinha muito segredo, né? Então, estava dividido entre Oriente e Ocidente, território da Alemanha, nessa ideia, né? A ocidental era socialista. Não. A oriental era socialista e a ocidental a capitalista. Tá bom? Certo, Podemos ir para C? podemos. O Então, Guilherme vamos lá. colocou no chat B, a Guerra Fria. A Guerra Fria, na verdade, de novo, está em torno dessa ideia né, da oposição entre capitalismo e socialismo. A C, pessoal. Quais zonas faziam parte da porção ocidental da Alemanha? E aí, vou até voltar o mapa aqui para vocês olharem. O Guilherme, a E zona aí? britânica, francesa e americana. Eu Isso coloquei a mesmo, mesma Guilherme. coisa. Eu coloquei Então, Estados dá Unidos, certo. Inglaterra, França e União Soviética. Então, a União Soviética não entra, Bianca, porque daí a parte da União Soviética já é a parte oriental. Tá certo? Então, só Então, a Estados Unidos, parte. Inglaterra e França, né? Isso, a ocidental é só a parte que está com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com a França. Ok. Beleza, gente? Então, vamos lá. A D. Por que o Muro de Berlim foi construído? E aí, o que vocês puseram? Eu coloquei que foi uma tentativa da Alemanha socialista de impedir a migração da população para o lado capitalista. Calma aí, O que Guilherme, eu vou ler a minha resposta. o Guilherme também colocou aqui, né, para impedir as pessoas de migrarem para a Alemanha Ocidental. Peraí, dona, eu acho que eu fiz outra questão. Peraí. Deixa eu só confirmar. Tá bom, José? Então, assim, gente. Pronto, eu fiz a página errada. Eu fiz a página 208. É que não é errada, eu pedi para fazer as duas mesmo, a 206 e a 208. A gente já vai corrigir a 208 em sequência. Eu vou ter que fazer a 206, que eu achei que era só para. Tá, vamos lá então. A questão, a B, então, a ideia da construção do muro era separar realmente o território, né, que pertencia aí ao lado socialista, do capitalista, sendo aí que a principal motivação foi a questão aí dos grandes fluxos migratórios, as pessoas que estavam saindo da parte socialista e tentando entrar na capitalista. Então, motivação da construção do muro é essa mesmo, né? Tentar impedir que as pessoas circulassem livremente por ali. Letra E. Quais foram os impactos da construção do Muro de Berlim na vida das pessoas? Eu coloquei que separou as famílias por 28 anos. Eu coloquei que dividiram as famílias e pessoas próximas. O Guilherme colocou, é aí, né? O Guilherme colocou, grande, muitos tiveram seus familiares separados e perderam o emprego, eu acho. Isso, gente. Então, assim, para as pessoas, o principal aí foi essa questão de separar as famílias. Tem questão de emprego também, né? Porque a gente acaba. Que daí leva ao terceiro ponto que acho que vale a pena vocês complementarem aí. A questão da restrição da circulação. Então, de certa forma, o muro também restringiu a liberdade das pessoas de ir e vir. Porque uma vez que existia um muro e a gente não podia passar por ele livremente, de certa forma, a liberdade individual também foi privada naquele momento. Então, é separar as famílias
e a restrição da liberdade. Também é um aí dos impactos que o muro acabou acarretando na vida das pessoas individualmente. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui? Nenhuma, professora. Nenhuma. Ok. E vamos para a última e derradeira aí, questão F. O que significa a expressão cortina de ferro? E aí, que vocês puseram? Eu coloquei, tipo um significado. Eu coloquei muro de concreto e arame farpado. Eu coloquei que se referia à divisão ideológica e geopolítica entre a Europa Ocidental e Oriental. Era a materialização dessa divisão, que era o Muro de Berlim, não é? Vamos lá. Maria Eduarda levantou a mão, pode falar. Dona, eu coloquei que esse nome foi apelidado ao muro porque ninguém sabia o que acontecia na União Soviética. Isso, gente, ó, todo mundo respondeu alguma coisa que dá para a gente formar uma respostona só. Então, o muro é a materialização dessa divisão da Europa em duas partes, né? Porque assim como a Alemanha ficou em Europa Oriental e Ocidental, oh meu Deus, peraí que eu vou começar a frase de novo, que eu já comecei atrapalhada. Assim como a Alemanha foi dividida em Oriental e Ocidental, a Europa também passou por esse processo de divisão, uma vez que os países mais a leste, ou seja, mais para o Oriente, foram aqueles que foram integrando o bloco soviético. Então, essa divisão era nítida, né? E aí, com a construção do muro, se torna uma divisão física, né? Uma materializada mesmo. Porque até a União, o governo soviético escolher fazer a construção do muro, essa separação, essa divisão, ela não era física, né? E a ideia da expressão cortina de ferro, ela está ligada justamente a essa ideia de algo que separava a parte oriental do restante do mundo e que fazia com que eles se fechassem, né? Então, é interessante vocês colocarem isso aí também. O que se passava na União Soviética, a gente não conseguia, né? O restante do mundo não tinha certeza. Então, essa cortina de ferro fazia isso mesmo, isolava o lado socialista, né, do restante do mundo, não permitia que a gente tivesse acesso a essa porção da Europa. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo sim, professora. Sim, dona. Então, vamos lá. Agora a gente vai corrigir, então, a página 208. Tá certo? Peraí, deixa eu mudar de tela aqui. O que eu fiz? Professora, a gente não tinha que fazer a atividade 3 também? Então, eu pedi para vocês fazerem aqui, não pedi? A atividade 3 é porque aqui no meu caderno tá a página 206, atividade 3. Ah, não. Aqui a anotação. Desculpa, eu confundi. Tá bom. Eu anotei os negócios. Desculpa. Não, fica tranquilo. Então, gente, me corrija, a professora pediu, bom, tanto é que o José Miguel falou que fez a página 208, né? Então, eu pedi para vocês fazerem, né? Não tô doida, não. Então, vamos lá, vamos corrigir agora. Lembrando que era para fazer só até a D, né? Era A, B, C, D, porque a E já tinha relação com o trabalho sobre a ONU que vocês vão fazer. Então, vamos lá, ó. A letra A. Qual a diferença entre um sistema bipolar e um sistema multipolar? O que vocês puseram? Eu coloquei que o sistema bipolar são apenas 2 polos de poder e que o sistema multipolar são vários polos de poder. Ó, eu coloquei assim, ó. Bom, a diferença é que o mundo multipolar, ele foi o fim da Guerra Fria, e o mundo multipolar é quando o mundo passa a ter vários tipos de governo com poder que domina o mundo. E eu coloquei que o mundo bipolar foi quando o mundo estava dividido em 2 poderes, que era o capitalismo e o socialismo.
José, eu vou fazer só uma pequena aí sugestão. Você falou que o multipolar é várias formas de governo. Cuidado, não é várias formas de governo, são vários polos aí de influência, né? E geralmente de influência econômica. Então, não tem a ver com governo, tá? Cuidado aí na hora de escolher as palavras. Luísa, pode Eu falar. coloquei basicamente a mesma coisa que a Bianca. O mundo bipolar era dividido em dois polos, o capitalista e o socialista. Já o mundo multipolar tem vários polos divididos em blocos econômicos, diversos blocos econômicos. Uhum. O Guilherme colocou aqui no chat, ó, o sistema bipolar é quando o mundo é comandado por duas potências, o multipolar é quando o mundo é comandado por vários polos, como hoje em dia. Isso mesmo, é importante a gente falar, né, que a gente ainda vive nesse sistema multipolar, né, onde vários países aí exercem influência, né, nas nossas relações aí entre países, beleza? Então, vamos para a letra B. De acordo com o texto, o que caracteriza o sistema político que vivemos hoje? Então, de acordo com o que estava ali, o que a gente. O Guilherme colocou aqui no chat: multiblocos econômicos. Luísa, pode falar. Vivemos em um sistema internacional multipolar composto por multiblocos econômicos com diversos centros políticos mais ou menos autônomos. Eu só coloquei sistema multipolar. Tá, José Miguel? Eu coloquei bem parecido com o da Luísa, eu coloquei que no início do século, acho que é 19, eu não sei, vivemos um sistema internacional multipolar composta por multiblocos econômicos com diversos centros políticos, mais ou menos autônomos, com o destaque para América, Rússia e a União Europeia, a China e o Japão também. Duas coisinhas, José Miguel. É século XX, tá bom? E Ok. é início. Né, e aí, já para o final, assim, né, do século XX, que quando começa esse processo, né, ele se consolida mesmo no início do século XXI. E, você também colocou uma segunda coisa que eu ia pedir para você ajustar. José, lê o finalzinho da sua resposta de novo. Tá bom. Centros políticos mais ou menos autônomos, com o destaque para Estados Já Unidos. lembrei. Isso que eu ia falar. Você falou América na primeira vez que você respondeu. América é o continente, tá? Quando a gente se refere ao país, é Estados Unidos da América. Inclusive, a forma como eles se intitulam, né, que se chamam, porque eles se chamam de América, tem a ver aí com o exercício da hegemonia estadunidense. Então, eles meio que se intitulam América como se todos nós que estamos no mesmo continente não fôssemos americanos. Então, de novo, parece chatice, mas não é, gente, é relação de poder. A gente tem que deixar muito claro isso, tá? Luísa, pode falar. Ô, professora, viralizou esse negócio dos Estados Unidos se acharem único país, se acharem a América, levou várias pessoas a saírem em sites de conversa, bate-papo, assim, pessoas aleatórias, e falando com os estadunidenses e perguntando cite 3 países da América do Sul. E aí ninguém praticamente conseguia. Só que aí eu penso que, em vez da gente ficar tão bolado, tem muita gente que fica bem pistola quando diz que os Estados Unidos não conhece o resto da América, mas, tipo, a gente também tem que se considerar latino-americano, não só como, tipo, todos nós somos americanos. Eles são americanos também, tudo bem eles se chamarem assim. O errado é eles se Eles são americanos. Não, você está correta. Assim como nós, eles também são americanos. O problema é que eles tomam. Eu sei que tem uma figura de linguagem que diz isso, que eles tomam a coisa pelo nome. E aí, do jeito que eles utilizam, eles dão a entender que a América é só o país deles. Sim. Quer ver um exemplo palpável? Vamos lá, heróis. Capitão América. O que o Capitão América defende e cuida? Ele cuida da América? Da América.
Ele cuida dos Estados Ele só Unidos. cuida Ele não, dos Estados Unidos, dona. Ô, ele não cuida da... nunca vi ele vindo pro Brasil, nunca. Isso aí, ele não vem aqui defender, né, os vizinhos latinos. Então, inclusive, a expressão da hegemonia, ela se dá, lembra, por meios culturais também. Então, até na construção aí de personagens, de super-heróis, eles conseguiram associar essa ideia. Então, como eles tentam substituir, isso como eu disse, é exercício da hegemonia, é um jeito de, como fala, de caracterizá-los como americanos e descaracterizar os demais países da América como sendo americanos também. Entendem? Sim. Então, assim, é que nem, por exemplo, a mesma coisa a gente pensa, a gente está falando da gente aqui, mas vamos pensar, o próprio Canadá. Sim. Para eles, o Canadá não é América, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, não que eles não sejam americanos, eles são, assim como nós. Mas o que eles têm que lembrar é que antes de ser americanos, eles são estadunidenses. Certo? Sim. Só que eu acho que eu me expressei mal. Eu só queria trazer um outro ponto de vista, que é, tipo, as discussões que tem. Ei, não, nós, os estadunidenses, somos os americanos, e aí vem um brasileiro e fala, não, nós somos os americanos. Aí, tipo, que tal a gente levar em consideração que nós somos latino-americanos? Sabe? Eu não vejo muita gente falando isso. Mas você sabe, Luísa, que é até interessante você trazer esse ponto do latino-americano. Isso é uma coisa, eu não sei como está agora, porque vocês vão pegar o currículo novo, né? Então, eu não sei te dizer. Mas, quem tá na terceira série do ensino médio agora, tem um momento que estuda a América Latina em especial, e vários teóricos falam que, na verdade, o Brasil tem essa dificuldade de se enxergar como latino-americano, que isso também tem relação com o fato de nós termos sido colonizados pelos portugueses e o restante da América pelos espanhóis. Essa diferença da língua acaba sendo uma barreira que faz com que a gente não consiga se enxergar como uma coisa só. Associada a isso, tem a questão da própria xenofobia, e é interessantíssimo a gente pensar, porque existem parte aí da população brasileira que se considera superior aos vizinhos latinos aqui. Só que quando a gente se refere, por exemplo, de verdade, vamos pegar um exemplo bem, bem simplão. Pensando, por exemplo, na ideia da migração, se latinos forem migrar para os Estados Unidos, não importa se ele saiu da Argentina, da Colômbia ou do Brasil. Lá vai ser tratado como latino. Inclusive, o presidente anterior dos Estados Unidos se referiu a todo mundo, né, que vive na América Latina como porcos latinos. Todo mundo inclui o Brasil. E aí a gente, ao mesmo tempo que o cara falou isso, a gente tinha uma galera aqui que ficava defendendo um presidente que nem é do país onde o cara vive, mas tudo bem. Isso aí é particular de cada um, né? O jeito que se pensa. Mas não tem uma coerência. Não tem uma coerência. Então, é uma dificuldade que o Brasil tem, Luiz, e isso é decorrente do processo histórico. Isso é tão diferente, triste, porque eu acho muito legal a gente falar que somos latino-americanos, porque a nossa língua também veio do latim, e aí tem todo esse negócio da cultura, e aí as pessoas, tipo... Não, Sim. Por que não aceita isso? Eu não consigo. É difícil legal. mesmo de compreender. E na verdade, quem perde com isso é o Brasil. Quem perde com esse sentimento de não se pertencer, de não enxergar que somos latinos, né? E que assim, pensando dentro desse contexto, olha o tamanho do nosso país. A gente tinha tudo para ser uma liderança regional. Se a gente conseguisse entrar, né, incorporar esse sentimento, entender que a América do Sul, que a América Latina, na verdade, né, que quem é a América Latina? É do México em direção ao Sul. Todo mundo que não é Estados Unidos e Canadá é América Latina.
Então, imagina se a gente conseguisse ter desenvolvido esse sentimento de identidade, como que a gente poderia estar trabalhando junto? E o restante do continente está ali se desenvolvendo e tendo uma relevância importante no mundo como um todo, né? A vida da gente poderia ser diferente, né? A gente tem o Então, assim, Mercosul como bloco econômico, né? isso, Mercosul. Mas podia ser uma potência maior ainda, se fosse desse jeito que você tá falando, como se a gente se defendesse, eu acho, do sentido de um se importar com as políticas públicas do outro, se ajudar economicamente, essas coisas. Acho que a gente podia ter uma potência muito maior. As relações poderiam ser estabelecidas de uma maneira diferente, né? Uhum. Mas, como eu disse, e assim, eu espero que vocês consigam discutir isso no ensino médio, que vocês entendam que isso, na verdade, tudo isso que a gente nota hoje é resultado de um processo histórico. E que, para isso mudar, muita coisa precisa mudar junto. Então, talvez a gente não consiga observar essa mudança e o surgimento desse sentimento de pertencimento, né? De sermos e aceitarmos sermos latinos-americanos, né? Isso seria importante. Mas, vamos voltar aqui só para a gente poder bater ali o sistema vigente, né? Então, a gente realmente vive nessa coisa de vários polos, com a presença dos blocos econômicos, né? Com a presença dos blocos econômicos, até no texto ele fala só da União Europeia, mas como a Luísa já trouxe aqui, tem o Mercosul, ai, meu Deus, como é que era o nome? O bloco que formado com os Estados Unidos era Estados Unidos, Canadá e México, era o NAFTA, mas agora mudou de nome, é uma sigla agora. Tem um bloco que envolve países da Ásia. Então, assim, existem essas construções regionais de blocos econômicos. Então, esse sistema dos multiblocos, ele é realmente presente, tá certo? Tudo bem. Dá para ser, gente? Tudo bem? Sim, professora. Eu sei que a gente deu uma viajada aqui, né? Saiu um pouco, mas tudo bem, Luísa? Pode falar. Não, eu concordei só. Então tá bom. Vamos para D, então, pessoal. O Brasil se enquadraria em qual dos tipos de atores internacionais do sistema bipolar citados no texto? Explique sua resposta. Eu vou até voltar ali e relembrar quem são os atores, né? Então, os polos, Estados Unidos e União Soviética, os blocos militares OTAN e Pacto de Varsóvia, a ONU e os países não alinhados. E aí, o que vocês puseram de resposta na D? Eu acho que, assim, eu fiz por eliminação junto com você naquela aula. Aí eu coloquei que é a D, né? É a D. Eu coloquei se encaixa na ONU por ser um dos membros fundadores e também por não se encaixar em nenhum dos outros 3 tipos de atores internacionais. Dona, também coloquei ONU porque o Brasil faz parte da ONU. Só por causa disso mesmo. Eu coloquei na D que ele se enquadraria no último bloco, que são os países que não são comprometidos com nenhum bloco. Eu acho que o Brasil, ele não tá comprometido, mas ele também não é neutro. Ele tem o sistema capitalista, né? É o capitalismo aqui. Então, ele não é neutro. Uhum. Ele tem uma posição, mas eu acho que ele tá... Pro, e na letra Na C, ONU. eu não estava achando, mas na letra C eu coloquei que a força militar, ela se modificou nos últimos tempos da era bipolar, em que as medidas da importância relativa se atribuía pelo elemento econômico, tecnológico e também político. Que é aquela transformação que a gente falou, né? Que deixa a força militar de lado para se importar com outras questões. Gente, então, só para a gente encerrar essa questão dos atores. Bom, tá certo o raciocínio de eliminação. Vocês foram para um caminho tranquilo. Não são os polos, né?
Ai, vontade de espirrar. Desculpa, gente. É, não são os polos, por motivos óbvios, né? Não somos nem Estados Unidos, nem União Soviética. É, não somos OTAN, nem Pacto de Varsóvia, a gente não tinha nada a ver com eles. Da ONU, a gente faz parte, né? Somos signatários da ONU e tentamos aí, dentro do possível, seguir as orientações e contribuir da maneira que o Brasil pode. E a questão de não ser país alinhado. A Luísa levantou um aspecto importante. Nós exercemos o capitalismo, né? Então, de certa forma, a gente meio que fez uma escolha. Mas sabe qual é a questão ali que a gente não se envolveu? Isso não é verdade. Na verdade, os Estados Unidos exerceram uma influência gigantesca no Brasil durante o período da Guerra Fria, em especial durante os anos da ditadura militar aqui no Brasil. Então, em 1964, quando o golpe acontece, os militares tomam o poder, o governo estadunidense interfere diretamente no que está rolando ali. Gente, só um minutinho. Bom, então só para concluir. Então, durante a ditadura militar, os Estados Unidos exerceram influência direta. Quando a gente pôde ter acesso aos documentos desse período, né, que foram 21 anos dos militares no poder, existem documentos explícitos com orientações e ordens e que deixam muito claro também que os Estados Unidos forneciam até dinheiro, foi financiado o golpe por aqui. Não só aqui no Brasil, isso também aconteceu na Argentina, isso também aconteceu no Chile. Então, existia uma relação. Então, por isso que a gente não pode falar ali que o Brasil não era um país alinhado. Porque, mesmo que inconscientemente, vamos dizer assim, os Estados Unidos exerciam total influência no nosso território. Lembrando o contexto da Guerra Fria, né, gente? A ideia era tentar impedir que o comunismo chegasse ao Brasil. Sabe, esse papo que vocês já ouviram falar, né? Apesar da gente não estar vivendo mais a Guerra Fria. Então, esse medo do comunismo é um dos motivadores do golpe de 64 e, obviamente, isso atendia aos interesses dos Estados Unidos, então meio que eles deram a mãozinha aqui para os militares no Brasil e deixaram tudo aquilo acontecer aqui dentro. Não só deixaram, como apoiaram todas as ações que foram desenvolvidas aí durante esses anos da história do nosso país. Então, pensando nisso, é que a gente só pode realmente dizer que o Brasil só pode se encaixar ali como um país que faz parte da ONU. Tudo bem, gente? Entenderam aqui a explicação da D? Bom, então se tá tudo bem, tudo certo, tudo legal, a gente vai fechar aqui, corrigimos as questões e vamos voltar aqui a falar da China. Este país que nos causa tanta curiosidade, né? Acho que isso é bem legal da gente pensar.
Tem muita coisa que nos chama atenção quando a gente está falando deles. A gente, pelas minhas anotações aqui, a gente conseguiu falar, semana passada, da questão da política do filho único, né? Da revisão, quando que isso some, quando que a política some, por que o governo chinês precisou tomar essas decisões e os impactos disso, né? Os problemas que a China enfrenta hoje em decorrência da prática da política do filho único. Tá certo? A gente conversou de tudo isso? Sim, professora, foi isso mesmo. Beleza. Aí, me ajudem. Eu cheguei a começar a falar da distribuição desigual da população? Sim, que tinha mais homens do que mulheres. Você já chegou a falar já. Né, aqui, realmente, a questão de onde estão as pessoas, né? Que está concentrado mais num pedaço do país do que em outro. Essa parte eu não falei ainda, né? Eu não lembro disso, não. Então, vamos lá, ó. Então, assim, tá certo, né? Essa questão de ter mais mulher que homem, quer dizer, mais homem que mulher, é decorrência também ainda lá do processo da política do filho único e das consequências, né? Que a gente comentou que as pessoas preferiam ter filhos homens, né? E hoje existe essa disparidade aí. Bom, encerrando a ideia lá da política, tem um outro aspecto a respeito da população chinesa que a gente vai falar um pouquinho, que é a questão da distribuição, ou seja, a gente sabe que a China é um país extremamente populoso, né? É o país que mais tem pessoas no mundo, tá? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. No entanto, essas pessoas não estão distribuídas de maneira igualitária sobre o território chinês, né? Assim como acontece aqui no Brasil, e aí já vai começar de novo os comparativos, a gente observa que tem espaços, partes do território chinês, onde as pessoas se concentram mais e outras onde as pessoas estão presentes em menor quantidade, tá? Então, apesar disso, né, dessa população ser tão grandiosa, a maneira como as pessoas estão distribuídas é bem desigual, tá? Então, assim, a gente observa que a parte mais ao leste da China, que tem um clima, né, mais próximo ali do temperado, o clima subtropical, onde estão as terras férteis que o país possui, e onde também a gente encontra essa forma de relevo mais plana, né, plana e baixa, que são as planícies, é a região que acaba abrigando a maior parte das indústrias que a China possui. E, consequentemente, né, se as indústrias estão ali, as pessoas também estão, porque elas vão atrás, né, das possíveis possibilidades aí de trabalho, né? Então, uma vez as indústrias estando localizadas nessa região, as pessoas tentam morar próximas a essas oportunidades de trabalho. Então, quando a gente olha esse mapa aqui, que eu prometo para vocês, vai estar bem mais bonitinho e mais legível a hora que eu postar o texto lá no Google Sala de Aula. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Então, a densidade demográfica está representada aqui através das cores. Então, essa parte mais escura do mapa são onde está concentrado os grandes contingentes populacionais da China. Então, tem muita gente vivendo aqui. E aí, se vocês observarem, a parte próxima ao litoral, ó, é muito escura, que é justamente essa região onde a gente encontra a presença dessas indústrias, né, uma coisa mais acentuada, e até caminha um pouco para oeste, mas vocês podem ver que quando a gente chega aqui, é quase que metade, né, do território chinês, aqui um pouquinho mais até da metade, que a gente vê que a quantidade de pessoas já diminui. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Essas partes mais escuras representam que tem 200 habitantes por quilômetro quadrado. E as partes mais claras, por exemplo, essa mais clarinha aqui, de acordo com a legenda, quer dizer que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado.
é quase o que a gente chama dentro da demografia de vazio demográfico, né? Lugares que existem, mas as pessoas praticamente não habitam, tá? E aí a gente vai entender por que que é assim também. Mas quando que fala de densidade demográfica, vocês lembram o que que é densidade demográfica? É número de pessoas por metro, né? É tipo, quanto mais pessoa tiver no menor. Não, pera. Eu não sei explicar, mas eu acho que eu sei o que é. Eu sei, tem umas coisas que acontecem assim, eu sei o que é, mas não sei explicar. Vamos A lá. Bel falou, é o número de pessoas num espaço, tipo, num país. Quando você divide o número de habitantes do lugar pela... Como é que fala mesmo? Pela Professora, fugiu a área. palavra. É, pela área da... Então, a densidade demográfica, gente, é a relação matemática entre o total da população, né? Então, você pega o total, quantas pessoas vivem naquele lugar, e divide pela área. Essa é a relação que a gente vai estabelecer. Aquele mapa que a gente estava vendo. Ô, professora, o Gui fez uma pergunta. A China tem bastante empresas familiares? Sim, Sim, né? eu acho que sim, dona, porque Explica pra a China gente. é um país muito populoso, sabe? É muito grande, muita indústria, os caras trabalham demais, então acho que tem. Eu não sei o que é empresas familiares, mas Olha, eu não consigo falar que tem. Eu preciso pesquisar. eu suponho que seja aquelas empresas que passam De de. pai para filho. Ah, tá. De Então, produção. É isso. porque também na China tem aquele negócio que você não pode ter mais de um filho, né? Porque como é um país muito populoso, então se você tem muitos Ah. filhos, né? Automaticamente aumenta a população. Aí eu li, pô, uma vez, para você ter mais de um filho, você tem que assinar um negócio lá do governo e tudo, a pedir uma gente viu isso na autorização para ter última mais de um aula. filho. Gisele, a gente conversou disso na semana passada, né? Da Sim. política do filho único. O Guilherme está falando aqui que é realmente essa coisa da empresa que é herança, né? Que passa Ah, é de pai difícil pra dizer, filho. né, dona? Oi? Porque é difícil dizer, porque ao mesmo tempo que tem várias grandes empresas, você fica pensando se não tem um monopólio, tipo, elas dominam tudo e aí aí não tem como ter muitas empresas se tem duas grandes empresas que dominam tudo. Que dominam tudo. É, Tem um detalhe também, a gente não pode esquecer que na China tem muita empresa estatal, né? Então a empresa, a indústria é do governo chinês. Não, do governo não, é do Estado chinês. É diferente. Empresa privada é uma coisa, empresa estatal é outra. O Guilherme ainda complementa aqui que a Samsung é uma empresa familiar, ela passou de pai para filho, é isso que você quis dizer aqui, Guilherme? E lembrando que a Samsung, se eu não estou muito louca, ela é da Coreia do Sul, não é? eu não sei. Eu acho, eu não estou muito louca. É assim, ó, o Guilherme está aqui para me ajudar. Amém. Guilherme está entre nós. Assim, a Samsung é uma empresa coreana. E aí, spoiler, Coreia é um dos tigres asiáticos, mas depois a gente fala disso. Quando a gente for falar a gente está falando do dragão agora, depois a gente fala dos tigres. Então, assim, Guilherme, pode existir? Pode. Não sei se tem tantas assim por conta disso, porque tem uma parte das empresas que são de propriedade do Estado chinês. Então, a estatal ela já não pode ser empresa familiar. Ô, professora, será que eles fazem levantamento disso? Faz. Lógico que faz. Aqui também tem? Esses Sim. levantamentos? Tudo bem que estão boicotando esse tipo de levantamento, né? O censo, né? O censo não serve só para contar pessoas. O censo, né? O IBGE é responsável por levantar estatísticas de várias partes aí da nossa estrutura social, né? Então, informação de emprego, de empresa, de atividade econômica, de educação, de saúde. O IBGE é responsável por isso. O problema é que nos últimos anos a gente tem visto um sucateamento, né, dessa estrutura estatística maravilhosa que foi criada no primeiro governo do Getúlio Vargas, porque o Getúlio
tem os problemas dele. Eu não vou aqui defender o Getúlio Vargas. Vocês vão estudar em história, isso com mais propriedade. O professor Sérgio vai conversar com vocês a respeito. A Mas gente o já viu Getúlio algumas Vargas, coisas. dentro ali, né, do que ele defendia, né, tem umas coisas que a gente pode discordar, ele tinha visão de Estado. Ele não tinha visão de governo, ele não estava pensando no tempo que ele estava ali ocupando a presidência. Ele tinha uma visão do Estado brasileiro. Então, ele pensava no Brasil. E ele cria o IBGE justamente pensando que ele precisava de alguém que colhesse as informações a respeito do Brasil e da sua população, e a partir desses dados, ele pudesse tomar a decisão do que fazer. Então, levantamento estatístico serve para isso, gente. Porque, por exemplo, eu preciso saber, vamos pensar aqui dentro da nossa cidade. Eu preciso saber onde é que eu tenho mais idosos e onde eu tenho mais crianças. Por quê? Ora, vai adiantar eu construir uma creche numa região que tem muito idoso e não tem criança? Não. Não é funcional, né? Como não tem criança ali, quem vai usar a creche? Ao mesmo tempo, adianta eu construir, sei lá, Asilo? não falo nem asilo, porque eu acho que não tem esse tipo de instituição pública. Mas, sei lá, algum Centro comunitário? algum centro Orfanato sem cultural, órfão. algum centro cultural de atividades voltadas aí para a terceira idade, por exemplo, no lugar onde só tem criança, também não vai funcionar. Então, tô dando esses exemplos simples, gente, mas é isso que esse levantamento estatístico permite. Quando a gente sabe quem são as pessoas, onde elas estão, o que elas fazem, como elas vivem, os governos, aí assim eu estou falando de governo, o governo pega essa informação e toma a decisão do que vai fazer. Eu preciso construir um hospital, eu preciso construir uma escola, não, aqui já tem, o que existe ali é suficiente para atender aquela população. Então, para isso que serve estatística, tá? Eu conheci um lugar onde os idosos eles iam fazer. Eu não sei como é que chama aquele negócio de você. Tem uma pessoa guiando, aí você tem que levantar a perna devagar. Eu não sei se é yoga, eu não sei. Fisioterapia? Não. Era tipo uma atividade física, um tipo de meditação de pé. Nem sei o que é, dona, mas assim. Enfim. Na pandemia pararam de ir, aí ficou cheio de moleque andando de skate no lugar, porque é um lugar aberto, só que tem os lugares para os idosos se apoiar, tem aqueles negócios de fazer exercício ao ar livre, aí ficou Como cheio se de... fosse aquelas academias, né, de ginástica ao ar livre. Aí tinha os idosos que ficavam praticando lá, mas aí durante a pandemia eu vi aquele lugar ser tomado por gente mal educada. Tá cheio de lixo, tá abandonado agora. Dá dó, né, mas que bom que as pessoas mais velhas deixaram de frequentar esse espaço, né, senão que elas estão se cuidando. Então, assim, o governo chinês, ele tem essa dimensão, tá? De quem quais são os tipos de empresa, quem é quem. Obviamente, a gente vai falar disso ainda nos últimos anos. O Estado chinês começa a perder um pouco de força, então o número de empresas estatais vem diminuindo, dando espaço para empresas privadas. Mas isso a gente vai continuar discutindo aqui ao longo das aulas de China. Então, Guilherme, eu não sei se eu consegui te responder, né? Tem, mas eu acredito que seja um pouco diferente da maneira que a gente está acostumado a ver aqui essas empresas de pai para filho, tá bom? Bom, então vamos retornar aqui. Tá, a densidade demográfica, então, na parte ali, mais então na costa leste da China, a gente tem essas concentração de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Aí a gente vai entender por quê. Porque do outro lado, na porção leste do território chinês, a gente tem uma região que é mais árida e com altitudes mais elevadas. Então, o que significa ser uma região árida, meu povo? É seco. Vocês conseguem explicar? Seco, né? Então, é nessa região que a gente vai encontrar dois desertos importantes, né? Mais a oeste e ao norte, né? O deserto de Taklamakan
e na parte norte da China, a gente tem o deserto de Gobi. Então, são 2 desertos, onde ali a gente já identifica a baixa densidade demográfica, porque as pessoas, fica difícil para um ser humano viver no deserto. Então, essas áreas desérticas, elas praticamente são consideradas vazios demográficos. E associada à presença dos desertos, a gente tem também essa parte mais alta do terreno chinês, onde, em média, ali a gente tem montanhas de altitude de 3.000 metros. Aí é importante falar para vocês, né, que mais nessa porção aqui, ó, sul, oeste, sul, né, então quase sudoeste, mas enfim, a gente tem a Cordilheira do Himalaia. Então, nós estamos falando dos pontos mais altos do mundo. Então, gente, essa região também é mais difícil de ser habitada. A gente já tinha comentado isso quando a gente estava falando dos pontos altos na Europa. Então, quanto maior a altitude, né, e a questão do terreno acidentado, mais difícil é a fixação humana. Então, aqui na China acontece a mesma coisa. Então, nessas regiões de deserto, nas regiões mais altas do território chinês, a gente tem uma concentração de pessoas muito menor. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Sim. Então, aqui só também vocês terem essa noção, ó, o deserto de Gobi, aqui ao norte. Aqui o deserto de Taklamanca. Aqui, ó, Planalto do Tibete, né, o Himalaia, essa região aqui que é mais alta. Então, esse pedaço é mais vazio mesmo, por conta dessa combinação de fatores naturais, que dificultam a presença humana, tá certo? Bom, seguindo aí, a gente tem essa questão das desigualdades econômicas regionais dentro do território chinês. E aí, de novo, lá vem a professora comparando. A gente vai fazer alguns comparativos, porque a gente também observa essas desigualdades econômicas dentro do território brasileiro, né? Isso porque isso é consequência do nosso processo de formação de nação, né? E que começa lá no processo de descobrimento, a maneira como o território foi sendo ocupado pelos portugueses, onde as primeiras cidades foram se estabelecendo, foram nascendo. Então, até retomando a questão um pouquinho lá da distribuição das pessoas, se a gente pegar um mapa demográfico do Brasil, a gente também vai identificar a mesma coisa. A concentração de pessoas, ela vai se dar muito mais próximo aí da faixa litorânea do Brasil, né? Porque, a ocupação do território, ela começou a se dar através, né, os portugueses chegaram ali pelo Atlântico, né, aportaram lá na Bahia, em Porto Seguro, e depois, quando eles continuaram vindo, né, e começaram a explorar, eles foram, né, chegando em outros pontos ao longo aí, norte e sul da nossa costa, né, tanto que, se a gente for olhar cidades antigas aqui do nosso estado, por exemplo, São Vicente é uma cidade de quase 500 anos, São Paulo é uma cidade de quase 500 anos, e essas cidades, elas surgem desse período, né, de quando os portugueses estavam ainda explorando e procurando aquilo que eles poderiam se apropriar aqui no nosso território, né, assim, né, como Porto Seguro e as cidades no Nordeste também, que são, que datam, né, desse período também, a sua construção, o seu surgimento. Com isso, essas cidades mais antigas, elas, principalmente quando a gente pensa aqui em São Paulo, foram cidades que foram se desenvolvendo, de certa forma, de uma maneira um pouco mais rápida, e com isso, as suas economias também foram sendo estruturadas de uma maneira diferente. E aí, ela acabou, em um outro momento da história, sendo ponto de atração. Então, as pessoas começaram a vir para essas regiões em busca de emprego, em busca de oportunidades. Inclusive, o que me faz lembrar que eu não falei uma coisa importante. Deixa eu ver se é aqui. Ah, não é aqui ainda não. Quero no próximo mapa. Não. O professor está bagunçando
os mapas. Abstrai, então, vamos voltar aqui. Então, falei isso do Brasil, e a gente vai começar a falar da China, são coisas que acontecem de maneira similar, tá? Então, a gente vai retomar dessa questão da criação das zonas econômicas especiais, que olha que interessante, ela data de 1979 também, o mesmo ano que foi implementado lá a política do filho único. Essas zonas econômicas especiais foram áreas que a China criou para permitir que empresas estrangeiras, né, então, empresas de outros países, pudessem investir capital e tecnologia associadas ou não, ou seja, podia ter relação ou não com alguma empresa estatal chinesa. Então, assim, em 79, a China falou, opa, peraí, talvez fosse interessante trazer esse tipo de indústria para o meu país, porque eu poderia gerar emprego, dinamizar a minha economia. Então, ele criou, num primeiro momento, 4 zonas econômicas especiais. Então, 4 pontos do território chinês, onde era permitida a entrada de empresas estrangeiras. Tá? Isso aqui, pessoal, nada mais do que o que a gente chama de abertura da economia. Então, você começar a receber dinheiro de outros lugares mesmo para fomentar a sua própria estrutura econômica, tá? Então, assim, investindo nas zonas econômicas especiais, as empresas gozavam de privilégios oferecidos pelo Estado, como facilidades na exportação e importação. Então, assim, um atrativo para fazer uma grande empresa de outro país vir para a China era começar a oferecer algumas vantagens. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho o mapa e vamos enxergar onde é que essas empresas foram se instalando. A gente já vai ver que existe uma estrutura portuária, por exemplo, que vai atender essa demanda de exportação e importação, visto que elas acabaram se instalando nas proximidades da costa chinesa. Então, importar e exportar por navio estava fácil ali, estava na cara do gol, né? Depois de 1984, foram criadas mais zonas, né, econômicas especiais para garantir esse investimento estrangeiro. E elas foram criadas em outras 14 cidades da zona costeira, né? E essa abertura aí fez com que a economia da China se tornasse dinâmica, né? Num momento em que isso não era uma coisa que a gente observava em todos os países. Então, veja, nós estamos falando aqui, 1979, 1984. Só que em 84 a gente já está começando a caminhar para o fim da Guerra Fria, né? Meados da década de 80, ali que começa a surgir, que nem a gente estava lendo no texto do caderno do Currículo em Ação, que ele fala lá que meados dos anos 80 substitui a força militar pela força econômica, política e tecnológica, né? Então, a gente já começa a observar isso na China. E isso fez com que a economia chinesa tivesse assim, um boom, um crescimento. Aproveitando essa onda do crescimento, né? As 10 províncias da faixa litorânea, e aqui, gente, província na China é o equivalente aos nossos estados, tá bom? Então, das 10 províncias que estão ali na costa chinesa, onde estão concentradas 37% da população da China, né, que recebem aí 80% dos investimentos estrangeiros diretos e são responsáveis por 88% das exportações e 90% das importações. Somente a província de Guangdong, que é, então, um estado chinês, realiza 40% do comércio exterior chinês. Gente, vocês têm noção? Um único estado que é responsável por quase metade do comércio exterior que a China exerce. E nós estamos falando de um país que é gigantesco nessas relações de compra e venda de outros países. E aí, a gente tem um único estado, né, uma única província que é responsável por quase metade de tudo que a China comercializa. Assim, tudo é numa proporção, assim, gigantesca. A China realmente é um gigante, né?
Então, assim, esse mapa traz para a gente aqui, né, características econômicas do espaço geográfico em 2016. Então, o que acontece? A gente consegue aqui, ó. O pontinho vermelho, ó, cidade portuária aberta ao capital estrangeiro. Então, todas essas cidades, todos os lugares onde tem um pontinho vermelhinho, são cidades que aceitam investimentos de fora da China. Os quadradinhos, as zonas econômica especial, né? Essa parte mais escura é o que a China entende como o litoral, que é onde aceitou essa questão da abertura da economia, tá certo? E aí, o que a gente observa? Essas setinhas mais escuras dentro do território são os fluxos migratórios. A gente estava falando agora há pouco da distribuição e que a concentração das pessoas está nessa região em que mais para o norte e para o oeste do território são vazios. A migração ela tem esse sentido porque é onde estão os trabalhos, né? Os empregos estão concentrados nessa faixa do território chinês. Então, as pessoas migram para lá com a intenção de se apropriar desses trabalhos, dessas vagas de emprego, tá bom? Ô, professora, Pode falar. pode terminar. É porque não é relacionado ao que você está falando agora. Eu só queria saber onde é que tá Pequim. Fica na China, não fica? Sim, fica na China. Peraí que a gente já... Ó, Pequim tá aqui, ó. Ah, tá. Eu não tinha visto. Tá bom? Vamos lá. E aí, se vocês observarem, que de novo, eu prometo que para vocês o mapa vai estar mais legível, tem umas setinhas em azul que estão aqui na parte do oceano. Essas setinhas indicam o fluxo dos investimentos estrangeiros. Então, assim, para onde que o dinheiro de fora vai ser direcionado ao território chinês. Então, vejam que essa região de Xangai aqui recebe umas setas interessantes, né, um volume interessante de investimento. Aqui na região de Taiwan, de Hong Kong, também tem. Mais ao norte aqui também a gente vai ter esse direcionamento de investimentos. Então, assim, a economia chinesa, ela acontece nesta porção do território chinês, né? Então, toda essa monstruosidade no sentido... Monstruosidade não, vou trocar a palavra. Essa grandiosidade que é a economia chinesa, ela acontece nesse pedacinho de território. Tudo bem? Até aqui, gente, alguma dúvida? Nenhuma, professora. Vamos lá. Beleza, a gente viu como está distribuído tudo, e essa questão da criação das zonas econômicas, isso só fez com que essa diferença entre as regiões da China fossem mais intensificadas, né? E aí, o que acontece? A parte mais para o interior do território chinês, ela meio que fica de fora desse processo de dinamização da economia, né? Como as empresas se encontram ali, os investimentos acabam ficando nas cidades costeiras, o restante do território chinês meio que vive alheio mesmo, ele meio que não participa desse crescimento, desse processo desenvolvimentista aí dentro da economia chinesa. E isso faz o quê? Né? Essa questão dessa prosperidade dessa região específica mais ao leste cria esse movimento de imigração, né? De sair ali dessas regiões que estão esquecidas, vamos dizer assim, em direção a essas regiões mais próximas. Então, as pessoas, é muito, muito claro, quase que, apesar de, assim, pode ser que em algum lugar vocês se deparem com algum texto que vai usar essa terminologia de êxodo rural, né? A gente fala de êxodo rural aqui no Brasil, mas já adianto que aqui no nosso material eles não usam esse termo. Mas é nítido esse movimento de saída do interior do território chinês, das zonas rurais, em direção a essas áreas onde a gente está encontrando esse maior dinamismo, né? E aí, como foi um volume muito grande de pessoas para um mesmo lugar ao mesmo tempo, existe uma série de problemas associados a esses grandes fluxos migratórios, como
a falta de moradia. Então, tinha algumas cidades que começaram a receber tantas pessoas que não tinha casa para as pessoas morarem. Então, isso já começa como sendo um problema. As questões aí sobre a mobilidade urbana. Então, congestionamentos gigantescos, problemas de transporte coletivo, né? Então, não tinha uma estrutura para transportar tanta gente ao mesmo tempo, sem contar nas questões ambientais, como poluição do ar, a geração de lixo, porque se a gente tem muito mais gente junto, o volume de lixo produzido também aumenta, e aí é um problema a gente dar a destinação adequada para esse lixo. Então, assim, esse processo todo da saída do interior em direção à faixa litorânea, de saída ali dessa região que ficou de fora, desse processo aí de modernização em direção à região mais moderna da China, ficou conhecida aí como processo de desruralização, que é essa palavrinha bonitinha aqui. Quando a gente olha a palavra desruralização, o que vocês entendem? A palavra. Gente, vocês estão aí? É que deixou de Parei. ser rural? Que deixou de ser rural. Então, assim, a China não deixou totalmente de ser rural ainda, mas esse processo das pessoas saírem do interior em direção ali, né, da zona rural, em direção a essa área mais moderna do país, é esse processo que a gente chama de desruralização. Então, deixar de habitar as zonas rurais em direção a essa zona mais próspera. Tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Sim? Então, vamos lá, ó. Vamos continuar aqui. Deixa eu só ver uma coisa que eu me lembrei que eu preciso dar um recado para vocês que eu não tinha dado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui que ainda dá tempo. As cidades das zonas costeiras do país não absorvem grande parte dessa mão de obra migrante. Então, assim, as pessoas vão para essa região mais próspera, mas não significa que todo mundo vai conseguir arrumar emprego, né? Assim, com essa questão, né, de nem todo mundo conseguir estar empregado aí nesses setores que cresceram tanto, vai aumentando a quantidade de pessoas que trabalham de maneira informal, né, nessas cidades. Então, por exemplo, pessoas que vieram lá do campo, né, ex-camponeses, acabam fazendo trabalho, encontrando trabalho como domésticas, ou seja, saindo aí de regiões mais pobres em direção a regiões mais ricas dessas cidades para fornecer esse trabalho mais braçal, esse trabalho doméstico, né? E aí também existe uma questão de tensões entre os trabalhadores, né? Porque, na verdade, surge um novo setor aí também operário, né? Com essas pessoas que estão vindo ali em busca dessas vagas, mas que até então nunca tinham trabalhado dessa maneira. Isso também acaba reverberando discussões de cunho de direitos trabalhistas, coisas que não eram comuns até então, tá? E aí, para finalizar essa parte da degradação ambiental, da questão dessa migração e de toda essa evolução econômica, essa transformação econômica, obviamente que a gente vai começar a identificar problemas de cunho ambiental, né? A gente sabe que crescer economicamente significa tem um custo ambiental muito alto, né? A ideia do desenvolvimento sustentável, em especial nesse período de crescimento da China, nos anos 80, isso não era uma ideia dos anos 80, início dos 90, não era uma ideia totalmente difundida, não se falava nesse tipo de coisa, na verdade ninguém estava muito preocupado
com o que ia acontecer com o planeta, sabe? A gente só queria consumir os recursos, transformá-los em produtos, consumi-los e gerar lucro para alguém, né? Porque essa é a lógica da sociedade capitalista, né? O objetivo é só esse. Só que, assim, hoje, né, 2021, a gente sabe muito bem os impactos desse crescimento acelerado. Nós estamos falando da China nesse momento. Obviamente que não é só a China que é responsável por esses problemas ambientais que a gente vem enfrentando e que nós vamos continuar enfrentando por um bom tempo. Inclusive, há estudiosos que falam que essa situação que estamos vivendo hoje, em consequência da pandemia, pode ser sinal de desequilíbrio ambiental. Então, assim, a gente fez tanta coisa, mexeu tanto no meio natural do planeta, que é meio que como se o planeta estivesse se vingando da gente mesmo, né? Porque a gente mexeu, a gente desequilibrou, a gente tirou ali a maneira como aquilo funcionava, então isso pode ser resultado de ação humana, tá certo? Então, vamos lá, ó. Dentro dessa ideia, então, do crescimento econômico, tem uma série de consequências ambientais. Primeiro, porque uma das fontes de energia aí que se usa para geração de energia, tanto para os processos industriais, quanto para, por exemplo, mover frotas aí de carros e ônibus, enfim, do transporte como um todo, estão associadas aí ao uso dos combustíveis fósseis, né? Que aí a gente já inclui o petróleo e o carvão mineral. Carvão mineral, esse que é fundamental, tanto na indústria siderúrgica, para a gente poder fazer o aço, né? Como a gente viu lá quando a gente estava estudando a seca, além de ser uma fonte aí de energia, da perspectiva aí, por exemplo, de fazer uma termoelétrica funcionar, por exemplo, né? Então, você queima o carvão para transformar esse calor aí em energia elétrica. E os derivados do petróleo aí para movimentar essas frotas, tá? Então, tudo isso, esse crescimento fez com que a China se tornasse aí o país que mais emite gases de efeito estufa, tá? Além disso, também estão associados à contaminação do solo e dos rios chineses, e a questão da destinação do lixo industrial e doméstico, porque, lembrando, né, as pessoas se aglomeram mais num certo espaço e aquela cidade, aquela localidade vai ter um volume de lixo muito maior. E dar fim nesse lixo é um problema muito sério, um problema muito grave, tá? Então, dentro desse cenário, todas essas questões são desafios ambientais muito grandes que a China precisa encarar e levar a sério para enfrentar, porque senão eles podem chegar num ponto que não vai ter o que fazer mais, né? Eles não vão conseguir reverter a situação. E aí vale a pena a gente abrir um parênteses aqui. A China ele é um dos países que mais poluem no mundo, por motivos óbvios, né? Por conta desse aceleramento industrial pelo qual eles passaram e no qual eles se mantêm, né? É uma indústria que não para, estão ali funcionando, né, praticamente alguns setores 24 horas por dia para atender as demandas mundiais. E o que a China fez, o governo chinês fez? O governo chinês se comprometeu com o Acordo de Paris, aquele que vocês já devem pelo menos ter ouvido falar, o nomezinho. O Acordo de Paris... Eu ouvi falar no jornal que é o negócio lá do mudanças climáticas, que tem que tomar as medidas, todos os países do acordo têm que tomar as medidas para ir freando essas mudanças e tomar políticas públicas para proteger o meio ambiente, preservar o que resta, essas coisas. Isso aí. Talvez o principal aí ponto do Acordo de Paris são realmente reduzir as emissões de gases do efeito estufa com metas estabelecidas, né? Tem um valor X, não é só falar, eu vou poluir menos, não, quanto menos que você vai poluir, né?
E o Acordo de Paris é extremamente polêmico, visto que isso vai interferir justamente nas questões econômicas, porque para eu diminuir emissão de gases do efeito estufa, eu tenho que tirar o pé do acelerador, eu tenho que diminuir minha produção, eu tenho que diminuir aí a maneira como eu transporto as pessoas. Então, tem uma série de consequências econômicas. Por isso que esse acordo é um acordo que dá tanto pano para a manga. Enquanto os Estados Unidos estavam sob o governo do presidente anterior, né, do Trump, os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Paris, mas quando aí, no início do ano, quando o Biden assumiu a presidência novamente, os Estados Unidos voltaram para o Acordo de Paris, porque é aquilo, né, gente? Se as grandes nações não dão o exemplo, outros países também podem se negar a participar disso, né? A fazer parte e tentar fazer alguma coisa para mudar, né? Então, a questão ambiental, ela realmente é um problema muito grave na China nos dias de hoje, tá? É um problema que eles sabem que eles têm que buscar uma solução. E, assim, eu acredito muito que eles vão acabar encontrando um meio de ter esse controle e de que isso não seja um fator que vá atrapalhar as condições econômicas do país. Por quê? Porque eu gosto da China? Não, porque eles realmente surpreendem o mundo com algumas soluções aí que eles implementam, né? Coisa que a gente, às vezes, não está esperando, vem, né, aparece, surge e é criado lá na China. Então, vale a pena a gente prestar atenção no que eles estão falando, né? Gente, até aqui, tudo bem? Sim, professora. Sim, eu já falei demais, eu acho que vocês estão cansados também. Mas eu preciso, na verdade, eu tô só anotando aqui onde que a gente A parou. gente não tá mais atrasado, dona? Gente, eu acho que nós conseguimos tirar esse atraso aí, tá? O fato das nossas aulas serem juntas, isso acaba ajudando, né? Porque interrompe menos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada, assim, porque eu sei que é um saco ficar me ouvindo falar o tempo todo. Por isso que eu tô sempre cutucando vocês, para que vocês falem comigo também, né? Para não ficar tão chato só ficar me ouvindo. Gente, antes de eu parar para fazer a chamada, eu quero lembrar a todos que vocês deveriam ter entregue uma atividade no dia 25, que é a primeira atividade para nota do segundo bimestre. No entanto, eu vou até aqui falar quem são os alunos que me entregaram a atividade, tá? Então, até agora, eu recebi do Guilherme, da Emily, da Isabela, do José Miguel, da Karen, da Lívia, da Luísa, da Maria Eduardo Oliveira, da Estela e da Vitória. Esses foram os alunos que me entregaram. Eu agradeço por vocês terem entregue a atividade. Só que falta uma galera ainda que não fez. Gente, não deixa as coisas acumular para a última semana do bimestre, para vocês não ficarem doidos. Né? Daqui a pouquinho tá chegando as férias, né? Uhul. Nossa, a gente vai ter férias? Claro que vai. Claro, garoto, eu, hein? Tá igual camelo velho trabalhando. Ô, louco, José! Não, Dona, você sabe que eu até gosto de fazer lição agora na pandemia, porque eu me ocupo, tipo assim, eu tenho que fazer, sabe? Aí eu vou... Mas nas férias a gente também acha que fazer. Tem série, tem tô cheio de esperando. Agora, mas vamos lá. Então, assim, não deixa para a última hora. Vão fazendo as coisas. Essa atividade eu já tinha postado, já tinha um tempo. Então, assim, sério mesmo, não se enrolem, né? Mesmo porque tem gente que ficou sem nota no primeiro bimestre, então que vai precisar correr atrás do prejuízo. Não deixa para a última hora para não ficar difícil para vocês mesmos, tá bom? Então, essa fala feita, pedindo aí para que vocês, então, corram atrás do prejuízo. Eu vou agora interromper a gravação para fazer chamada, tá bom?
Certo, professora? Vamos lá. Camelo veio.